Vamos começar a gravação da aula, tá? Então, a aula de hoje vai ser a continuidade do estudo de matemática financeira. Vamos ver matemática comercial e porcentagem. E essa matéria está no capítulo 34 da apostila de vocês. Então, na aula passada, a gente viu porcentagem. O que seria porcentagem? Porcentagem, o próprio símbolo de porcentagem, significa que é uma fração com um denominador 100. E a gente pode escrever 25 sobre 100 como sendo 25%, usando o símbolo de porcentagem, ou usando a sua forma decimal, 0,25. E essa forma decimal é o que vai ajudar a gente a calcular o fator de correção, né? O que vai ser o fator de correção? Deixa eu admitir aqui o Davi, que chegou agora, se apresenta. Professora, está me escutando? Boa. Desculpa não ter respondido, porque meu fone não tinha o microfone, né? Eu Tá. troquei já. Então agora tá beleza. Vocês estão vendo a tela, né? Sim, sim. Ah, então tá bom. Então, o que vai ser taxa ou fator de correção? Então, a taxa vai ser o percentual escrito em decimal. Então, se eu tenho 4%, a taxa é 0,04. 12%, a taxa 0,12. 20%, a taxa 0,20. Então, eu consigo facilmente mudar de porcentagem para taxa. E aqui está a infração com o denominador 100. Então, por que eu posso usar a taxa ao invés de fazer o cálculo? Deixa eu admitir o Vinícius. Porque ela facilita o nosso cálculo na hora de resolver os problemas. Então, se eu quero 20% de 60, eu podia multiplicar por 20 e dividir por 100, ou multiplicar diretamente pela taxa, que é 0,20. Deixa eu dar presença no João Guilherme, que chegou. Então, 20% de 60. 20%, a taxa é 0,20. Então, basta fazer 0,20 vezes 60, que dá 12. Então, 20% de 60, 12. 20% de 80. Então, 0,20 vezes 80, que dá 16. 25% de 30 é 0,25 vezes 30, que dá 7,5. Então, a taxa, ela minimiza a quantidade de operações que eu tenho que fazer. Porque antes vocês calculavam 25% de 60, sim. Multiplicava por 20 e dividia por 100. Mas basta multiplicar pela taxa. Além da taxa, existe o que a gente fala que é o fator de correção, que é o que eu falei para vocês que tem na maioria das lojas quando vocês vão fazer o financiamento, vocês não, pais de vocês, né? Fazer o financiamento de algum produto, ou de um carro, ou de comprar uma TV, ou comprar um computador. O que existe é uma tabela com esse fator de correção. E o que é o fator de correção? O fator de correção ele já está embutido o valor dos juros cobrados. Então, se eu quero 100% do produto, o fator de acréscimo é vezes 1. Se eu quero 1% de acréscimo no produto, ou seja, eu vou comprar um produto financiado e ele vai ter 1% de juros. Se ele vai ter 1% de acréscimo, a minha taxa, ou o meu fator de correção vai ser 1 mais a taxa de 1%. A taxa de 1% é 0,01, não é? Não é essa taxa? Quando eu quero 1% de alguma coisa, não é 0,01? Então, se eu quero fazer um acréscimo, eu vou ter o valor do produto
mais a sua taxa. Ou seja, eu vou multiplicar por 1,01. Então, toda vez que vocês veem um fator de correção 1,01, significa que os seus juros é de 1%, tá? E se você tem um juros ou um acréscimo de 3%, então o seu fator de correção vai ser 0,03 e o fator que você vai multiplicar vai ser 1 mais 0,03, ou seja, vai ser 1,03. Então, o acréscimo, os juros, é de 3%. E para um fator de correção de 1,50, significa que você fez o todo, que é 1, mais 0,50, ou seja, você teve um acréscimo de 50%. Então, o fator de correção de 1,50 significa que você teve um acréscimo de 50%. Como eu falei na aula anterior, o que o vendedor vende para vocês? Ele vende que o fator de correção é 1,50, como isso sendo os juros. Os juros é só de 1,50. Olha só, os juros que eu estou cobrando para você está abaixo da inflação. Aqui, o fator de correção é 1,50 e não é. Um fator de correção de 1,50 significa que você teve 50% de juros. E ele está muito acima da inflação. E se eu tiver um fator de correção de 1,70? Fator de correção de 1,70 significa que eu fiz o todo, que é 1, mais 0,70, ou seja, mais 70% de acréscimo. E se eu tiver um fator de correção de 2,10, significa que eu fiz 1 mais 1,10. Ou seja, eu fiz 100% mais 110%. Então, muito cuidado, porque também existe a fala de que, olha só, o fator de correção é só 2,10. Então, você só está tendo 2,10 de juros, 2,1 de juros, e não é. Os seus juros estão sendo de 110%. Né? Então, a gente precisa distinguir muito bem o que é o fator de acréscimo e o que é realmente a porcentagem de acréscimo. Então, vamos ver isso num problema. Então, vamos a um exemplo. O produto abaixo, ele é vendido com 5% de aumento na compra do cartão à vista. Então, se você for comprar à vista no cartão, você vai ter 5% de aumento no valor desse produto. Então, quanto que você vai comprar, por quanto que você vai comprar esse produto, que é um óculos, pagando no cartão? Se você tem um aumento de 5%, o seu fator de correção vai ser 1 mais 0,05. Vai ser 1,05. Ou seja, basta você fazer 1,05 vezes o valor do produto. Então, 1,05. Volta. 1,05 vezes 95 dá 99,75. Então, o seu produto comprando no cartão, ele sai com aumento de 5%. Então, ele sai a R$ 99,75, tá? Aí vocês podem perguntar assim, mas professora, antes a gente não resolvia esse problema assim? Calculando 5% do produto e depois somando aos R$ 95? Sim, vai dar mesmo valor. Só que agora eu estou ensinando vocês a usarem esse fator de correção. Por quê? Porque na matemática comercial o que se usa é o fator de correção, não é todo esse cálculo passo a passo que você faz com a porcentagem, tá? Então é para vocês ficarem atentos a isso. E se eu tiver um fator de decréscimo, que é o que eu vou ensinar agora? O fator de decréscimo, ele é um desconto. Geralmente ele ocorre o quê?
ele ocorre numa compra à vista, em dinheiro, ele ocorre você fazendo antecipação de um pagamento. Toda vez que você, por exemplo, tem um boleto, que você vai antecipar esse pagamento, então você tem que receber o fator de desconto. Sempre você tem que solicitar isso, tá? Por quê? Você está antecipando o pagamento. Então, se você está antecipando o pagamento, quem está recebendo antes. Então, você precisa solicitar o desconto. Então, vamos ver. Se você tiver um desconto de 1%, então significa que o seu produto ele não vai valer mais um inteiro. Ele vai valer um inteiro menos 0,01. Ou seja, ele vai valer 99% do produto sem o desconto. E se você tiver um desconto de 3%, vai ser 1 menos 0,3. Então, o seu fator de correção é 0,97. Ou seja, o produto vai valer 97% do anterior. E se você tiver um desconto de 50%, vai ser 1 menos 0,50. Ou seja, o seu fator de correção, fator de decréscimo, vai ser 0,50. E se você tiver um fator de correção de 70%, vai ser 1 menos 70, vai ser 0,30. Professor, e se eu tiver um desconto de 110%? Você não pode ter um desconto maior do que 100%, tá? Senão significaria que a pessoa estaria te dando o objeto e ainda teria que te pagar por isso, 10%. Então, desconto de mais de 100% não existe, tá? Então, vamos a um exemplo. O produto abaixo é vendido com 25% de desconto à vista, ou seja, no dinheiro. Qual é o valor da venda desse produto à vista? Então, é uma blusa e ela custa R$ 82. Pagando à vista, eu tenho 25% de desconto. 25% de desconto tem um fator de correção de 1 menos 0,25. Ou seja, o fator de correção é de 0,75. Então, para eu saber o valor do produto com desconto, eu vou fazer 0,75 vezes 82, que dá R$ 61,50. Então, o valor na compra à vista é R$ 61,50. Vamos a mais um exemplo. O produto abaixo é vendido com 10% de desconto no dinheiro. Qual é o valor do produto na venda à vista? Então, como é que eu faço o valor do desconto de 10%? Eu vou fazer 1 menos 0,10. Ou seja, o fator de decréscimo, o fator de desconto é 0,90. Então, a compra vai sair 0,90 vezes 30, que era o valor do produto. Então, o valor da compra vai ser R$ 27. Vamos ver um problema. A indústria de alimentos Choco realizou uma pesquisa de opinião com 200 adolescentes sobre a preferência de algum chocolate. Na opinião dos adolescentes, está registrada no gráfico abaixo. Quantos adolescentes preferem o chocolate aerado? Então, a indústria ela tem chocolate meio amargo, aerado, branco, ao leite e crocante. Está perguntando quantos adolescentes preferem o aerado. Quantos adolescentes é 17%. 17% é o fator de correção 0,17. Então, eu quero 17% de 200, que dá 34. Então, para esta empresa, 34% dos 200 preferem o chocolate aerado. Então, a gente pode usar esse fator de correção tanto em problemas. Deixa eu voltar aqui.
tanto em problemas quanto venda e compra, né? Usando acréscimo e decréscimo, quanto em problemas de porcentagem, tá? Agora a gente vai ver quando nós temos fatores de acréscimo ou decréscimo ou desconto sucessivos, né? Então, a gente realizando mais de um desconto ou mais de um acréscimo, ou mesmo a combinação desses dois, nós podemos considerar como sendo eventos sucessivos. Para isso, basta a gente multiplicar os fatores de correção, tá? Então, por exemplo, eu tenho um produto que custa um certo capital. E aí eu tenho várias taxas ou de desconto ou de acréscimo. Então, para eu saber o montante final, eu tenho que fazer o capital vezes o produto de todas essas taxas. Esse produto, ele é comutativo, né? E todo produto é comutativo. Então, a ordem dos fatores aqui, ele não vai alterar o produto. Então, vamos ver aí um exemplo da apostila, tá? O exemplo 2 da apostila de vocês. Ele está na página, deixa eu ver aqui, na página 3, tá? Em uma propaganda de televisão, uma loja anunciou um desconto de 10% sobre o preço da etiqueta de todos os seus produtos. Mas na semana anterior, sem aviso prévio, a mesma loja fez um aumento de 10% em todos os produtos. Bom, isso ocorre sempre perto da Black Friday, né? Perto da Black Friday, como eles vão colocar o produto no desconto da Black Friday, eles aumentam o valor antes para depois dar um desconto. Então, considerando o efeito acumulativo do acréscimo e do desconto sobre o preço original, o consumidor que chegar à loja encontrará um preço maior ou menor do que o original. Ou igual. O que vocês acham que vai acontecer? Se você for dar um desconto, mas antes você deu um aumento de 10% e depois você deu um desconto de 10%, o que vocês acham que vai acontecer? Que vai ficar com o mesmo valor do produto? Que o preço final vai ser menor ou que o preço final vai ser maior? Bom, Mesmo valor. A gente tende a pensar que vai ser o mesmo valor. Mas vamos Mas não é? Não. Não é. Olha só. A gente... Porque dar um desconto de... Quando você aumenta 10% e depois você dá o desconto, você está dando desconto sobre um outro total de valor. Então, nunca vai ser igual, tá? Então, vamos ver aqui o que vai acontecer. Olha só. Você tinha um produto que custava um valor. Se você aumentou 10%, então você multiplicou por 1,10, não é isso? Isso é o fator de correção de aumento. É a gente multiplicar por 1,10. E se a gente der um desconto de 10%, a gente está multiplicando por 0,90. Se eu multiplicar 1,10 por 0,90, dá 0,99. Ou seja, 0,99 é quanto do valor inicial? É 99%. Ou seja, o meu desconto final não foi de 10%, foi de 1%. Então, eu não volto ao valor original e a loja fica dizendo que deu um valor de desconto de 10%, quando, na verdade, ela está dando um valor de desconto de 1%. É isso que, às vezes, acontece na Black Friday. Muitas vezes. Então, aí, o desconto final foi de 1% e não de 10%. Então, uma das coisas que a gente tem que ficar atento é que desconto e aumentos sucessivos
Um não sobrepõe o outro. Você precisa sempre fazer a conta. Tá? E para Black Friday, vocês têm que começar a pesquisar o preço agora, porque ele vai começar a subir agora. Aí você realmente vai verificar se ele está valendo a pena ou não. Vamos ver agora a página 14. O exercício 2. Em uma loja concede um desconto de 10% na compra de uma calça no mês do aniversariante. Quer dizer, no mês do aniversário do cliente. Além disso, ela oferece um desconto de 5% para o pagamento à vista. Qual é o valor do desconto dado ao valor inicial da calça, né? Se for o mês do aniversário e se o cliente pagar à vista. Bom, na verdade, esse problema aí, ele é um problema hipotético, porque todas as lojas fazem ou um ou outro, né? Onde está sempre assim, descontos não acumulativos. Então, você nunca tem o desconto acumulativo. Ou você usa um ou você usa outro. Aí, se você é um cliente, você não é bobo, você vai usar o desconto maior. Mas vamos resolver, então, o problema com o desconto acumulativo. Então, novamente, o montante final vai ser o capital, vai ser o quanto custava o produto, o custo do produto, vezes o produto das taxas. Aqui eu vou ter 2 descontos. Antes eu tinha um aumento e um desconto. Agora eu tenho 2 descontos. O primeiro desconto é de 10%. Então, o primeiro fator de correção é 0,90. O segundo desconto é de 5%. Então, o meu segundo fator de correção é 0,95. Então, multiplicando 0,90 vezes 0,95 dá 0,855. Esse fator de correção, 0,855, equivale a quantos por cento? Significa que o preço final é 85,5% do preço anterior. Ou seja, o desconto final foi de 100 menos 85,5%. O desconto final foi de 14,5%. Então, mais uma vez, esse problema aqui dava vontade de falar assim, professora, se a loja concede um desconto de 10 e um desconto de 5, então o desconto vai ser de 10 mais 5, vai ser de 15. Não é. O desconto total foi de 14,5%. E se fosse uma questão de múltipla escolha, a letra A seria 15%, para você já marcar e errar, tá? Então, preste atenção. Agora vamos falar de uma parte legal também, que chama matemática comercial. E a gente vai falar sobre termos que a gente escuta geralmente na mídia, no jornal, nas notícias, e aí a gente vai esclarecer. O primeiro desses é o que é inflação e o que é deflação. Qual é a diferença entre eles? Antes de ler, o que vocês acham que é inflação e o que é deflação? Professora, inflação é quando se fala que está tudo subindo de preço. Então, de maneira bem resumida, a gente pode dizer que a inflação ela é definida como um aumento de preço, né? Então, o aumento da carne do Brasil inflacionou. Realmente, isso é uma verdade. O preço da carne, ele subiu muito. Ele significa que mês a mês, trimestre a trimestre, com o decorrer do tempo, o preço vem subindo. Por outro lado, a deflação, ela é definida como sendo a queda dos preços vigentes no comércio, né? E a conceituação em si, ela é de uma complexidade maior.
Mas mesmo assim, a gente pode entender como sendo deflação, como sendo a queda dos preços. Então, uma é o oposto da outra. Em economia, a inflação é a queda do valor de mercado ou a queda do poder de compra do seu dinheiro, né? Isso equivale ao aumento do nível geral de preços. A inflação, ela sempre vai ser o oposto da deflação. Inflação zero ou inflação muito baixa significa uma situação de estabilidade de preços. Então, o que é a diminuição do seu valor de compra, né? Significa que os preços estão aumentando e o dinheiro que você tem um pouco valor no mercado. A inflação no Brasil ela já chegou a 200%, onde cada dia você tinha aumento, remarcação de preços. Ela já foi, assim, antes do Plano Real, ela já foi bem, como se diz, galopante, né? Que ela aumentava muito. Porém, a gente tem a mania de pensar que a inflação é ruim e que a deflação seria melhor. Seria isso verdade? Será que então o melhor para a economia seria sempre a gente viver com deflação ao invés de viver com inflação? Não, isso não é verdade, né? Porque, por exemplo, a queda da Bolsa de Nova York, que vocês devem ter estudado, né, que foi o breakdown de 1920, estudaram isso, né? Ele foi ocasionado por uma deflação muito grande na economia americana. Então, deflação também não é bom para o mercado. Aí você vai falar, Isabela, então o que é bom? Se inflação não é bom e deflação também não é bom, o que é bom? O que é bom é isso aqui, ó. Inflação zero ou muito baixa. Significa o que a gente chama de estabilidade de preço. É isso que a gente sempre busca. Uma estabilidade da inflação, que é uma inflação baixa, ou seja, ou zero, de preferência, que aí você vai ter o seu dinheiro tendo o mesmo valor de mercado sempre, tá? É isso que é o ideal. Outras nomenclaturas, né, que a gente usa na matemática comercial. O que é receita e o que é faturamento, né? Muitas das vezes a gente se depara com as seguintes falas. Quanto que a empresa fatura ao mês? Qual é a média anual da receita? Quanto que se teve de lucro, né? E a maioria das vezes, tudo isso é confundido. Receita, faturamento e lucro, tá? Às vezes isso parece tudo a mesma coisa, mas não é. Eles são bem diferentes, tá? Então é isso que a gente vai ver. Que lucro é diferente de faturamento, que é diferente de receita. Então o que vai ser faturamento? Quando se diz que uma empresa faturou alguma coisa, se diz que ela emitiu uma nota fiscal, ou um recibo, ou uma nota de débito com aquele valor. Aquele valor se chama fatura, ou seja, ela emitiu um valor na sua fatura. Então, isso é a fatura da loja ou da empresa, tá? Agora, a fatura, ali naquela nota fiscal, também tem o valor do imposto. Ou seja, na fatura, você inclui o valor do imposto que você vai pagar. E dependendo da empresa, dependendo da loja, dependendo se é pessoa física, pessoa jurídica, se é MEI, você vai ter um determinado desconto ou um determinado imposto a pagar. Então, o que é fatura? Fatura é o quanto que você recebeu, mas ali ainda está incluído o valor do imposto. E o que é a receita? A receita é quando você tira esse valor do imposto. Ou seja, você vai vender um produto que custou R$20, mas desses R$20 você tem que pagar R$2 de imposto. Então, a sua receita foi R$18, ou seja, o que entrou realmente no seu caixa, né? Por quê? Que o que entra no seu caixa você ainda vai ter que pagar o imposto.
Então, você não pode contar aquilo como sendo dinheiro seu, dinheiro da sua empresa, tá? Então, a receita é quando você desconta o valor do imposto. Tá bom. Então, eu já sei o que é receita e o que é faturamento, né? Então, a receita é quando eu faço essa atividade e eu tenho que descontar o imposto. E o que vai ser lucro? Lucro é quando eu vou descontar tudo. Vou descontar, inclusive, os meus gastos com a produção daquele determinado produto. Então, antes de definir lucro, eu tenho que definir o que é gasto. Por quê? Porque eu vou ter os gastos com os impostos e eu vou ter os gastos com matéria-prima, com a produção desse produto. E isso tudo vai ser o custo. Então, o que vai ser de gasto? O que eu tenho como gasto na minha empresa? Eu vou ter mão de obra, eu vou ter embalagem, eu vou ter a manutenção do equipamento, eu vou ter a matéria-prima que eu vou ter que comprar ou produzir para poder fazer o produto. Outros exemplos de gasto: o aluguel do galpão ou da fábrica, se você tiver, pagamento da conta de luz, gás, internet, material de escritório, lanche fornecido para os funcionários e tudo mais. Então, o seu lucro total, seu lucro, vai ser o quê? Vai ser a receita, que já é o faturamento menos o imposto, menos o seu custo total. Então, o lucro é que entrou na empresa, tirando imposto e tirando todos esses custos que eu falei aqui. Isso é o lucro, tá? Então, não é porque você vendeu por R$20 que você vai ter um lucro de R$20. Significa que daqueles R$20 você vai ter que tirar o imposto e mais todo o custo, esse custo que eu coloquei aqui, inclusive água, luz, internet, aluguel, material para a produção daquele produto, tá? Então, eu deixo para a gente terminar a aula a apostila, página 24, exercícios 11, 12 e 13, tá? Vocês têm alguma dúvida sobre essa questão de matemática financeira, de fator de correção, lucro, despesa? Por que eu coloquei essa questão de lucro, de despesa, de receita? Uma que está na apostila, mas outra, deixa eu sair aqui, parar de... Mas outra que eu vejo as pessoas começando a tentar ingressar em alguma coisa para venda, né? E esquecem de colocar como custo certas coisas. Por exemplo, vou vender marmita. Aí você conta como custo da marmita somente o alimento que você usou ali. E não é. Você tem que contar como custo o gás, a luz, que você está armazenando o produto, o quanto que você gastou de gás, o valor da embalagem, o seu tempo, né? Tudo isso conta como custo. Você tem que incluir isso também no seu produto, né? Eu vou fazer bolsa para vender. Vou fazer bolsa para vender, então você tem que colocar a matéria-prima, o tecido, o zíper, você tem que colocar o gasto do equipamento, que é a sua máquina. Se ela for elétrica, você tem que contar ali a energia que você está gastando e o seu trabalho também, entendeu? Então, às vezes, a gente, quando vai contar o preço de um produto, a gente esquece de todos esses custos que a gente tem. Ficou alguma dúvida? Vou fazer a chamada de novo, vou parar aqui a